Muito bom dia a todas e a todos. Vamos agora iniciar a nossa audiência à Associação da Defesa das Empresas e Artistas de Circo Portugueses. Começo por dar as boas-vindas aos representantes, aos senhores Carlos Carvalho, Presidente da Associação dos Empresários e Artistas de Circo, que é o senhor, ao senhor Flávio Zeferino da Silva, Vice-Presidente, e ao senhor António Jesus Ferreira, Vice-Presidente para a parte das empresas e para a parte dos artistas. Muito bem. A grelha, nós temos aqui presentes a maioria dos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do CDS-PP não está aqui presente, mas está a participar nesta reunião via Skype. Portanto, PAN, PSD, PS, PCP e Bloco de Esquerda. A grelha é 10 minutos para uma intervenção inicial, que podem repartir. É o senhor que vai... Sim. 10 minutos numa intervenção inicial. Depois é 3 minutos por cada grupo parlamentar. E depois, novamente, para o fim, 10 minutos para responder a algumas questões que entendam por bem responder e para adicionar mais algumas propostas que possam querer fazer. Tem a palavra, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Nós criámos esta associação, é recente, e vem preencher uma lacuna que havia, porque o circo não tinha verdadeiramente uma associação que nos representasse. E estes momentos de crise e de pandemia têm, de facto, estas coisas de unir mais as pessoas e, de facto, nós que somos artistas de toda a vida e que somos empresários também, decidimos criar uma associação para, de facto, haver um interlocutor com o Governo e com todas as entidades, no sentido de proteger o circo, o circo tradicional, digamos assim, que tem estado um pouco apartado daquilo dos apoios, por exemplo, e de certas coisas. Na sequência da nossa associação, eu fui recebido do Sr. Presidente da República e dei-lhe a conhecer uma injustiça que era, no âmbito do Covid, como eu tenho aqui um e-mail do Ministério da Cultura que me diz que os apoios que foram criados na cultura no âmbito do Covid só eram para circo contemporâneo e nós não éramos elegíveis para nos candidatarmos a esses apoios. Ora, os circos foram as primeiras artes a parar, em março, e ainda não sabemos quando é que vamos poder trabalhar, porque entendemos que não há condições para trabalhar. Isto leva-nos, de facto, a criar esta associação para, digamos assim, nos representarmos e fazer ouvir a nossa voz. Fui ouvido pelo Sr. Presidente da República, dei-lhe a conhecer esta injustiça e ele ficou muito admirado com o que estava a passar, porque o circo é circo e tem que ser uma palavra só, com várias expressões, como é lógico, mas o circo é circo, ponto final. O Sr. Presidente prometeu-me que iria usar a sua influência para que, de facto, se corrigisse esta injustiça. Fomos depois ouvidos pela Ministra da Cultura, que nos disse que, sim senhor, era algo que estava errado há muitos anos e, a partir de agora, o circo seria designado por uma palavra só, circo, e iria estar no seu lugar de direito, que é junto às outras artes dos espetáculos de natureza artística. Portanto, isso foi corrigido e nós ficamos muito satisfeitos por isso. Mas, entretanto, o Sr. Ministro da Cultura disse-nos, na questão dos apoios, que não podia fazer nada. Nós temos aqui várias injustiças e eu vou ler aqui o nosso caderno de propostas para o setor circo. Face ao atual estado de emergência devido ao Covid-19 e às consequências devastadoras nos setores da cultura, em particular do circo, nesse sentido elaborámos um conjunto de propostas para medidas a tomar agora e no futuro. Não só pelas circunstâncias excepcionais que enfrentamos no momento presente, mas também pela completa injustiça que se tem feito ao longo de vários anos ao circo tradicional e que nos leva a solicitar um estatuto especial para o artista de circo. A cultura e o circo em particular devem ser uma preocupação do Ministério da Cultura, mas devem ser encaradas num contexto socioeconómico alargado que envolve outras tutelas, como a do trabalho, a segurança social e até da educação. Propomos 3 tipos de medidas. Primeiro, emergência. Segundo, retoma. Terceiro, reforma.
As medidas de emergência são a criação de um verdadeiro fundo de emergência que envolva as diversas entidades e que proteja as empresas e os artistas de circo. Pelo menos até 30 de setembro, os circos não têm condições para trabalhar com a atual situação. Mesmo que o Governo permita a realização de espetáculos de circo, o nosso problema vai se manter. Os circos estão, de há vários anos a esta parte, reféns das câmaras municipais. E, neste momento, temos muitos requerimentos, temos cerca de 30 câmaras que já nos disseram que não vão permitir a instalação de circos, portanto, nenhum desses requerimentos foi deferido. As respostas dizem que antes de 30 de setembro não permitem e algumas, inclusive, dizem até ao fim de 2020. Outra situação importante para nós é repor a isenção do IUC, do Imposto Único de Circulação, aos veículos afetos ao transporte de circo, caravanas de artistas, pessoal afeto ao circo, etc. Essa isenção era a única coisa que nós tínhamos do Governo até 2007. E foi retirada em 2008, levando a que Portugal seja o único país da União Europeia com esse imposto em vigor. O atual IUC é de tal forma injusto que os veículos de circo, que raramente utilizam a via pública e percorrem 3 mil quilómetros por ano, paguem mais que um veículo idêntico de uma transportadora, que percorre dezenas de milhares de quilómetros por ano. Criar um apoio às empresas ou anular os pagamentos fiscais até que se possa trabalhar e criar um apoio extraordinário para os artistas num valor mínimo de 635 € referente ao salário mínimo nacional, a atribuir até que sejam levantadas todas as medidas de emergência referentes à pandemia. Pedimos também a isenção do pagamento ao pagamento mínimo, 20 € da contribuição à Segurança Social durante um período a determinar. Desagravamento fiscal às empresas e artistas durante um período a determinar em função dos valores declarados, e isto face ao que vai ser a retoma do circo no nosso país. Afectação de verbas para criar apoio aos circos que, como se sabe, não foram considerados pelos apoios de cultura Covid-19, porque, segundo a DG Artes, o circo tradicional nunca foi elegível para os apoios, nem mesmo em tempo de grave crise, evitando assim que o seu encerramento e consequência seja uma tragédia para o setor. Retoma. Elaboração de uma campanha de retoma que contemple protocolos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, de maneira a facilitar a instalação de circos nos concelhos e freguesias que tutelam, com a isenção de taxas de ocupação de espaços públicos, de ruído e de licenciamento, e promoção dos espetáculos junto de escolas e PSS, etc. Dar prioridade aos artistas de circo portugueses e às empresas de circo nos diversos festivais ou eventos que possam vir a realizar. Terceiro, reforma. O circo tradicional esteve vários anos a ser vítima de xenofobia artística e cultural, enquanto as verbas do Orçamento de Estado para o circo eram entregues a companhias de teatro para realizar espetáculos de circo. Foi isso que nos levou a criar uma associação que verdadeiramente defenda o setor de circo. Fui recebido por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, e denunciei esta situação. Perguntei o porquê de o circo contemporâneo ter apoios e o circo tradicional não, ao que o Sr. Presidente não soube responder e que nem conhecia sequer a situação. Concordou comigo e prometeu usar a sua influência junto do Governo para que essa injustiça fosse reparada. Fui ouvido depois pela Sra. Ministra da Cultura, que com a presença do diretor da DG Artes, nos prometeu que o circo deixaria de ser discriminado e que, a partir de agora, o circo passaria a ser falado numa só palavra, circo. Mas a ausência de apoios em períodos de crescimento económico, como foram as décadas de 90 e 2000, deixou o circo completamente abandonado. Por tais motivos, é urgente a reestruturação do modelo atual dos circos e dos seus artistas. É importante criar melhores condições para todos, para que os grandes artistas nacionais possam trabalhar no seu país e não ter que emigrar. É urgente reformular o modelo económico das empresas de circo, criando um modelo que lhes permita aceder aos apoios da cultura, apoios económicos e sociais. Estamos abertos para que, em conjunto com o Governo, possamos dignificar a arte circense em Portugal. Isto vai assinado pelo Presidente da APEAC, Carlos Carvalho, que sou eu. Deixem-me dizer ainda que, apesar disto tudo que foi dito, o circo em Portugal tem muita qualidade. Nós temos ali o Oscar dos circos, foi ganho pelo nosso vice-presidente, são 2 colões de prata do Festival de Monte Carlo. Isto é importante que se diga.
O nosso vice-presidente, António Ferreira, é só o artista de circo mais premiado da Europa e um dos mais premiados do mundo. E digo isto porquê? Para vos dizer que, apesar do total abandono que o circo esteve desde há muitos anos, os artistas de circo têm muita qualidade. Dão cartas pela Europa fora, pelo mundo fora. O António Ferreira teve 5 anos no Cirque du Soleil. Em Portugal só se fala de circo, Soleil na vertente moderna, Festival de Monte Carlo na vertente antiga, digamos assim, clássica. Pois aquele artista que está ali esteve nos dois lados. É a 5ª geração de artistas de circo portugueses, ou 7ª? Quantas são? 7ª, peço desculpa. É a 7ª geração de artistas de circo portugueses, esteve 5 anos no Cirque du Soleil, tem 2 colonos de prata em Monte Carlo, e tem cerca de 50 prémios de circo pela Europa fora. Isto para dizer que o artista de circo português tem muita qualidade e merecia um pouco mais de carinho e respeito, e isto não é nada contra este governo, porque de facto esta situação mantém-se há décadas. Portanto, passaram vários governos, passaram vários ministérios da cultura, vários ministros, vários secretários de Estado da Cultura, e de facto nada foi feito. Nós, como gente do circo, e que temos a nosso cargo uma história que na vertente moderna tem 252 anos, portanto tem uma história de séculos, achamos, e por direito nosso, reivindicar aquele lugar que o circo tem direito. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Carlos Carvalho, pela sua apresentação e já agora aproveito muitos parabéns aos outros presentes, porque estão premiados. Nós sabemos que o circo tem muita qualidade em Portugal. Não sabe, enfim, julgo é que não é do conhecimento público que temos premiados. E muitos, ainda bem que são muitos, e portanto isso é também um orgulho para todos nós. Claro que sim. Vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, muitos parabéns pela vossa associação. Sei que é muito recente, penso que foi em maio que ficou formalizada, pelo menos foi aquilo que consegui encontrar. E muitos parabéns também pelos clones, penso que foram 5 no último festival. 9 na comunicação social apareciam 5 e um deles para o Ângelo Munhoz, com 80 anos, uma espécie de prémio de carreira, penso que foi assim, não foi? Bom, o diálogo aqui às vezes é facilitado. Não vos vou dizer que todos gostamos muito de circo, nem entrar nessas coisas mais ou menos redondas e que nos ficam bem todos dizer. Acho que podemos avançar essa fase e aproveitar os 3 minutos que tenho, portanto vou-vos colocar questões concretas. Acho que é para isso que estas audiências interessam. Vocês têm que nos ajudar a poder pensar sobre as medidas que nós poderemos tomar para apoio ao circo. Nós não nos podemos esquecer que a União Europeia em 2018 considerou o circo como património cultural europeu, portanto ele tem um peso enorme no que é a nossa identidade europeia. E nesse sentido, muitos de nós, e sobretudo as gerações mais antigas, têm uma lembrança enorme do circo, porque a par das carrinhas da Gulbenkian, o circo era a única atividade que chegava, de facto, a muito do interior. E, portanto, aproveitando até os 3 eixos que vocês colocaram, eu vou transformá-los em 3 eixos diferentes para que vocês depois possam responder também dentro dessas questões. Um tem a ver com as medidas de emergência, portanto, pandemia. Que medidas de facto concretas é que o circo, tal como outros setores nas artes, podem ter para responder a uma retoma que será difícil por aquilo que já percebemos, pelo seu próprio contexto. Um segundo momento, que eu não quereria chamar retoma, mas quereria chamar mais setor artístico, isto é, tendo em conta que o Ministério resolveu criar um grupo interministerial entre o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho e o Ministério das Finanças, para rever também o que é a carreira dos artistas, como é que vocês se inserem, como é que vocês podem contribuir para que, naquilo que venha a ser definido, vocês estejam também contemplados e isso seja também um conjunto de medidas que chegam ao vosso setor. Isso é fundamental que vocês se envolvam e que possam fazer chegar esses contributos.
E no terceiro tópico, no terceiro eixo, se quiserem, o circo enquanto atividade. Uma questão concreta é, eu não percebi muito bem se a vossa associação representa o circo tradicional ou se deixamos cair o tradicional e é o circo, ponto, e muito bem, porque de facto no modelo de apoio às artes aparece na famosa linha A o circo contemporâneo e isso é limitador, enfim, e temos que ser absolutamente transparentes nisso, isso é limitador do que é o circo. E, portanto, no que é a atividade circense, vamos chamar assim, como é que nós podemos também alterar um conjunto de diplomas ou de regulamentos que é penalizador para o circo, para que possamos olhá-lo de uma forma, ou apoiá-lo de uma forma também mais transversal. E termino só pedindo imensa desculpa, eu não vou poder ouvir as vossas respostas, mas entendam isto como um grupo que trabalhou em conjunto também essas questões, apenas por uma questão de saúde, tenho que sair. E, portanto, as vossas respostas vão ser fundamentais para que nós possamos também tomar medidas que permitam apoiar de uma forma efetiva a vossa arte e a vossa forma de expressão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e desejamos que corra tudo bem. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo, ao Sr. Deputado Paulo Pires de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. O lapso foi nosso de indicação à mesa. Agora corrigido, agradeço. Bom dia a todos, senhores e senhores deputados. Agradeço a vossa presença. E, em nome do PSD, dizer-vos o seguinte. Não deixa de ser sintomático e deve-vos levar a refletir que, claramente, em Portugal, à medida que os agentes culturais deixaram de acreditar que era possível manter um diálogo produtivo e consequente com o Governo, têm vindo a fugir, refugiar-se e a procurar ajuda num órgão de soberania Parlamento. Nós nunca fomos tão solicitados como agora, o que muito nos honra e ainda bem que o nosso papel é valorizado, e se nos procuram é porque acreditam que aquilo que estamos a discutir pode ser consequente, mas também nos têm que interrogar porque é que agora vem aqui, é porque de facto falhou completamente o diálogo no setor. E podia ser um erro, um lapso, uma incompreensão, mas isto começa a ser assustadoramente repetitivo. Existe em Portugal uma espécie de cultura de primeira e cultura de segunda, uma cultura de gosto que depende do gosto da ser a ministra, em que depois nós temos algumas partes da cultura que não é a cultura admissível. O circo moderno e é sexy, o circo tradicional esse não é admitido. E nós é que não admitimos isto, porque cultura é tudo igual e a lei é para cumprir. Sr. Presidente, eu ia pedir, inclusivamente, se fosse possível, disponibilizar-vos esse e-mail para ser distribuído por todos os elementos da Comissão, o e-mail que recebeu de resposta do Ministério da Cultura, porque é muito sintomático de uma atitude, aí assumida, outras vezes é menos assumida. E, portanto, o PSD, antes de mais nada, tem que deixar-vos este protesto. De facto, os senhores são cultura, quer alguém goste, quer alguém não goste, e se não for mais nada, vamos cumprir a lei. E a lei diz, pelo menos, ser igual. Eu até acho mais do que isso. Que em relação ao circo, essa igualdade devia ser levada mais longe um pouco e eu preveria até alguma discriminação positiva, por quando vocês colocam questões novas. E depois das duas uma. Ou é para acabar com o setor, mas então assumam. Não cortem devagarinho, não matem devagarinho. Digam, nós não queremos circo, não vos queremos a trabalhar e de embora. Agora, este tipo de asfixia, que é altamente cínica, além do mais, que é, nós vamos criar as condições para que nem sequer possam operar e depois se não operam, a culpa é vossa, é algo que é um bocadinho também cobarde do ponto de vista político. A verdade é esta. Portugal reconhece ou não reconhece o circo todo como um fenómeno cultural relevante que nós queremos. Ponto 1. Se quer, protege ou não protege. Ponto 2. Está na lei. É para cumprir ou não é para cumprir? Estas são as perguntas. E, portanto, infelizmente, nós podemos estar até esta audição dizendo alguma coisa falhou, calma, porque o setor está disciplinado, vocês não foram objeto de uma visão mais específica. Infelizmente, eu não vos posso dizer isso. Nós temos 4 audições hoje de manhã, temos tido muitas audições nos grupos parlamentares e na própria Assembleia, e o diálogo é quase sempre igual. Impossibilidade de diálogo com as autoridades públicas, nomeadamente o Ministério, uma total inconsequência, e depois um conjunto de promessas. Vamos lá ver, os problemas são os mesmos, os agentes políticos são os mesmos, as soluções são as mesmas, o que é que nós estamos à espera que aconteça?
Durante 4 anos não aconteceu nada. O que é que nos leva a crer que vai acontecer diferente agora? Senhor Deputado, tem que terminar, já o 30 segundos, 10 segundos. Portanto, neste momento, ainda para mais, com uma situação agravada que vocês estão, de facto, é preciso olhar e ter respostas efetivas, não é paliativas. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sra. Deputada. Boa tarde. Olá, boa tarde, bom dia a todas e a todos. Agradeço muito a presença e as questões que nos trouxeram, porque conhecer melhor a realidade ajuda a legislar melhor e nós precisamos desta informação. Também queria destacar a importância de terem criado destacar a importância e saudar o facto de terem criado uma associação, porque considero que o movimento social é um interlocutor privilegiado da política. São os movimentos sociais que pressionam os partidos políticos e muitas vezes são os movimentos sociais que, através da sua pressão, conseguem transformações importantes, e acredito que o vosso movimento social também irá ter um contributo muito grande, marcado nas conquistas e nas transformações que nós vamos encetar. Queria dizer que a precariedade na cultura é histórico, ou seja, não é um momento, não é uma dimensão que só agora se tenha manifestado, é uma dimensão antiga que a pandemia desocultou ou ampliou, desocultou não porque ela já estava desocultada, mas tornou muito mais evidente as carências. E aqui destacar que, embora esta precariedade afete todos os artistas, as medidas implementadas pelo Governo foram insuficientes, agrava que não foram contemplados os trabalhadores e as trabalhadoras do circo que ficaram de fora destas medidas. O Bloco de Esquerda fez uma pergunta precisamente sobre esta diferença de tratamento, o facto dos trabalhadores e as trabalhadoras não terem sido apoiadas pelas medidas que foram desenhadas pelo Governo, e folgo em saber que a Ministra reconheceu o erro e que irá dar instruções específicas para a sua correção e também que este orçamento retificativo permita disponibilizar apoio para as pessoas que trabalham no circo. As minhas perguntas têm a ver com que se podiam explicar um bocadinho mais quais é que são as medidas que acham que nós podemos implementar ou que seriam relevantes para ultrapassar as dificuldades com as câmaras municipais, que já afirmaram que não vão disponibilizar espaço para que o circo estacione em determinadas localidades. Portanto, como é que isso pode ser corrigido? E outra dimensão também como é que medidas são relevantes para poderem voltar a trabalhar, ou seja, para o desconfinamento, que medidas é que poderiam garantir que se tornaria consequente o reinício, a retoma da atividade deste setor, ou deste grupo de artistas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentá-los em primeiro lugar e agradecer a exposição que aqui fizeram, que eu acho que transmite muito bem aquilo que é a realidade do dia-a-dia e as dificuldades que cada artista de circo, não é? E estamos a falar das artes circenses no seu geral, e é preciso dizer e integrar nesta globalidade, mas dê-nos essa perspectiva das dificuldades que hoje em dia existem e uma dificuldade muito objetiva, que é pôr comida no prato. Não é? E quando nós estamos a falar deste nível já de problema e dificuldade, então isto obriga a que exijam medidas imediatas para acorrer à situação de emergência, e nós estamos de acordo com isso. Inclusivamente, o PCP, na última audição regimental da Sra. Ministra da Cultura, foi o único partido que mencionou como é que ficava a situação do circo, tendo em conta um conhecimento que já tínhamos de que estava a haver muitas complicações e muitas dificuldades, mas, no entanto, naquela altura
ficámos sem resposta, infelizmente, mas já vimos acompanhando esta situação há largo tempo e valorizamos muito aquilo que tem sido o trabalho e por isso saudamos também este espírito de união que permitiu a constituição de uma associação para a defesa dos direitos. Isso é muito, muito importante. Em relação às problemáticas que aqui nos juntam, nós sabemos que, por exemplo, independentemente de tudo, em época normal ou em época Covid, há uma série de países nesta Europa fora que apoiam o circo. Por exemplo, Espanha, Itália, França têm apoios públicos ao circo. E aqui algo se passa que não se vê a arte na sua globalidade e não tem havido este apoio. Eu creio que é urgente corrigir esta situação. Colocam-nos, e já ouvimos algumas afirmações até por parte do Ministério, que um dos entraves será a natureza da empresa com fins comerciais que reveste muitos circos. E que para haver uma lógica de apoios públicos, então teria de haver uma reconversão numa instituição sem fins lucrativos. Bom, nós sabemos também, e basta olhar, não é? E basta acompanhar um bocadinho daquilo que é a atividade circense. Muitas das empresas que estamos a falar, na verdade, lucro não têm, não é? É pouco ou nenhum, porque vão para salários, vão para as despesas de manutenção e vão para outras coisas que eu acho que às vezes são esquecidas, que são custos diversos, nomeadamente licenças de ruído, licenças de publicidade, inspeções aos circos, enfim, e depois os espaços que também têm que ser, enfim, pagos às câmaras, enfim, há uma parafernália de despesas que são aqui pedidas. E nós gostávamos de perguntar se, por exemplo, ao nível destas medidas mais de emergência, se não poderia haver aqui também alguma situação que pudesse aliviar a esse nível esses custos que aqui estão associados. É certo, e vou terminar, há despesas que não são, por via da Assembleia da República, podemos resolver porque são da esfera dos municípios e das autarquias, mas será que não poderia haver aqui também, por parte do próprio Ministério da Cultura, um diálogo, não impositivo naturalmente, com as devidas diferenças da autonomia de cada poder, mas com a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, para se tentar aqui encontrar e trabalhar soluções que pudessem contribuir para que a situação não seja tão dramática para as artes circenses. Nós manifestamos a nossa disponibilidade para continuar a acompanhar esta situação, já nos vamos ver daqui a pouco outra vez numa reunião e, portanto, sabem disso e estamos disponíveis também para continuar a trabalhar em propostas e soluções para os problemas que afetam as artes circenses. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora, então, finalmente a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN. Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar-vos e agradecer por estarem cá e por virem partilhar, de facto, as vossas preocupações, por trazerem sugestões concretas do que é que poderia ser útil para a vossa atividade. Tomei nota delas, vamos ver de que forma podemos ajudar e, se for necessário, voltamos a contactá-los para voltarmos a falar. Obviamente que achamos que os artistas de circo devem ter apoio como qualquer outro tipo de artista, nem sequer faz sentido diferenciar o circo contemporâneo de outro tipo de circo. Queria que me confirmasse, portanto, de facto, vocês têm acesso a estes apoios transversais que foram aprovados para todos os setores, ou seja, a questão do layoff, a questão dos apoios para profissionais liberais. Sabem-me dizer se, de facto, já há quem tenha solicitado esse apoio e se, de facto, ele chegou, ou seja, se foram elegíveis. Dizer ainda que o PAN apresentou um projeto de lei para que os profissionais do espetáculo tenham acesso a este mesmo apoio concedido aos profissionais liberais, mas por mais tempo, ou seja, que esse apoio se estenda até março de 2021, precisamente por o que falavam, há também aqui uma questão de sazonalidade, portanto, e parece-nos relevante também este ponto. A nosso ver é evidente que os artistas de circo estão também eles aqui incluídos nesta proposta. Não podemos deixar as pessoas sem qualquer tipo de apoio neste momento que é tão difícil. Queria só fazer uma última questão no que diz respeito aos circos que têm animais. Gostava de saber se estão a conseguir assegurar as condições mínimas de bem-estar dos animais ou se estão com dificuldades em fazê-los e se têm tido algum apoio do Ministério da Agricultura neste âmbito. Nós também fizemos um projeto de resolução para se fazer esse levantamento e para poder ser prestado esse apoio e gostava também de vos ouvir sobre isso e agradecer uma vez mais a vossa presença. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora para finalizar novamente a palavra à Associação. Não sei se continua a ser o Sr. Carlos. Eu queria só responder às diversas questões. Sim, e depois dei a palavra aos meus colegas. Muito bem, está bem, com certeza. Portanto, o PS falou muito bem, mas, de facto, até agora nada foi feito. Portanto, nós temos pedido várias coisas, até à Sra. Ministra respondeu-nos que a questão do circo, e que todos falaram muito bem, para nós acho que está resolvida, que de facto o circo passa a ser uma palavra só, aí parece que estamos todos de acordo, foi reparada uma injustiça há muitos anos. Nas questões do PSD, portanto, esta associação vem de facto repor, não é que nós não tínhamos falado com as entidades, é que nós, e aí temos que fazer a nossa meia-culpa também, nós não tínhamos uma associação que nos representasse. E o diálogo que havia, não só com o Parlamento, ou com os partidos, ou com o Governo, era nulo, portanto não existia. Nós, em praticamente 15 dias, fomos ouvidos pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo Sr. Presidente da República, pela Sra. Ministra da Cultura. Estamos aqui a ser recebidos pela Comissão de Cultura, vamos reunir com o PCP já de seguida, temos contactos com o Chega, a senhora deputada do PAN disse que tenho lá um e-mail a pedir ao PAN uma audiência também, que ainda não foi respondido, e nesse e-mail faço referência a uma coisa muito importante, é que o PAN preocupou-se aqui há um tempo com os animais do circo. Os animais do circo, isto para fecharmos o capítulo dos animais, neste momento há 4 ou 5 circos que têm animais em Portugal e existem 32 circos. Portanto, está a ver que isso é um problema que está quase resolvido e a gente concorda ou não concorda. Mas nesse e-mail que eu enviei ao PAN, eu disse que uma coisa muito importante, que é o PAN diz pessoas, animais e natureza. Tudo correto, não é? Os senhores preocuparam-se com os animais sem se preocupar com as pessoas do circo. É verdade. Peço desculpa, mas é verdade. Isto tem que ser dito. Foram ditas barbaridades sobre as pessoas do circo que cometiam com os animais. Os senhores já não sabem que os animais do circo têm passaporte comunitário. Não sei se sabem. Tem um passaporte da União Europeia que diz animal de circo. Portugal aplicou tarde, mas aplicou em 2009, a lei que regula os animais em toda a Europa. Há um número de circo para animais em toda a Europa, em Portugal há 2. Portanto, aí houve um exagero na questão dos animais, mas neste momento estamos mais preocupados em falar das pessoas. E acho que aí o PAN, vão-me desculpar, mas falhou redondamente. Queria só responder também. Nós, de facto, em 15 dias, como disse, temos tido a sorte de sermos ouvidos por muita gente e aí estamos muito contentes, porque pelo menos acho que estamos a levar a voz do circo às entidades e ao Governo, porque acho que há um desconhecimento muito grande de aquilo que tem sido o abandono do circo e nós queremos, de facto, realçar isso muito. O PCP falava em medidas urgentes. As medidas urgentes são, de facto, haver um apoio extraordinário para os circos. Porque nos circos há, e foi falar também da layoff pelo PAN, nós, de facto, temos 2 circos que têm empresas constituídas e têm funcionários em layoff. Temos 2. Temos um bocadinho de tudo, digamos assim. E isto nós não tapamos o sol com a peneira porque estamos a falar de uma forma muito clara e muito explícita daquilo que se passa com o circo. No circo há tudo. Há empresas em layoff, há empresários, como é o meu caso, com empresa unipessoal, que tem direito a 400 euros e paga 220 de segurança social, só para terem ideia. Há trabalhadores independentes, há empresários independentes e há pessoas também que, face ao abandono do circo, nem sei qual estão. Isto também tem que ser dito, o Sr. Primeiro-Ministro também disse que a ajuda que era para todos, também temos casos desses, infelizmente, que é isso também que nós temos de estruturar e mudar, porque tem que se avançar com as mentalidades. Foi dito mais, eu ia aqui no PAN, portanto, basicamente, eu acho que já todos percebemos que é urgente. Queria só dizer 2 coisas em relação ao atual licenciamento dos circos. Ora, o Governo, há uns anos a esta parte, passou para a tutela das câmaras municipais o licenciamento de circos. Isto leva a 2 situações que nós temos de denunciar e que são de uma aberração, inconstitucionais, por aí fora. A Câmara de Cascais não autoriza um circo itinerante no Conselho há mais de 10 anos. O Sr. Presidente da Câmara de Cascais
nem sequer responde aos requerimentos que são enviados para a montagem do circo em Cascais. Cascais é um setor, pelos estrangeiros que lá têm a residir, que nós trabalhamos, nomeadamente eu, que tenho circo desde 92, trabalhei décadas no Conselho de Cascais. Ora, há mais de 10 anos, desde tal Sr. Presidente, não autoriza. Isto é permitido. Quer dizer, a Câmara de Cascais não cumpre aquilo que está estipulado pela lei, na lei geral do país, digamos assim. Depois temos o caso de Ponte Lima, que para instalar um circo, que Ponte Lima é uma cidade que deu de miúdo, lembro brincar no Rio, monta-se o circo no Rio, e enfim, pediu o ano passado, ou salvo até já este ano, mas acho que foi o ano passado, pediu a módica quantia de 10 mil euros para licenciar um circo sexta, sábado e domingo. Ora, isto é o que está a passar, isto é o que está a passar no país. Felizmente, temos muitas câmaras municipais que estão a apoiar o circo e que sempre acarinharam o circo. Posso dizer-vos que Viana do Castelo, Vila Nova de Poiares, Benavente, são câmaras que têm circos estacionados há 2 meses parados e estão a apoiar esses circos. Portanto, também tem que ser dito que não é tudo igual, não é? Portanto, há muitas coisas, de facto, porque nós tivemos, como já disse muitas vezes e gosto de repetir sempre, tivemos fora fomos o parente pobre da cultura durante muitos anos. Durante décadas, a verba que está no Ministério da Cultura para o circo, e posso dizer que nos últimos 2 anos, temos aqui documentos que provam isso, havia 1.075.000 euros para o circo no Ministério da Cultura. Esse 1.075.000 euros foi entregue a 3 companhias de teatro para fazer circo. Isto tem que ser dito e os senhores têm que ter consciência do que é que está a passar há muitos anos. Nós, se nos derem dinheiro, qualquer um de nós e os outros colegas nossos que não estão cá, para fazer teatro, não sabemos fazer. Não é a nossa área, não temos formação. Portanto, isto é o que se tem passado, quer dizer, e aquilo que nós estamos a querer conseguir em diálogo sempre educado e propondo, tendo propostas concretas e falando com toda a gente, é que de facto isto se mude. Eu tenho prometido uma reunião na DG Artes para estudarmos de facto um modelo para que, como existe nos outros países, já foi dito, por Europa fora, onde o circo é de facto apoiado. Espanha tem um Prémio Nacional de Circo. O dia 18 de abril foi o Dia Mundial do Circo. Tenho aqui, se quiserem ver o cartaz de Espanha, tenho aqui o cartaz de Sua Alteza Santíssima, a Princesa Stefania do Mónaco, que foi um dia criado por ela e pela Federação Mundial do Circo que ela criou. Quer dizer, isto em Portugal nem sequer se sabe. Eu já enviei e-mails para a Lusa a dar conta de que ia haver o Dia Mundial do Circo e não há um único órgão de comunicação social que passe o Dia Mundial do Circo. Há o Dia Mundial de tudo. Já repararam bem que há de tudo. Isto é de facto o espelho daquilo que se passa. Há pouco alguém falou no Sr. Ângelo Munhoz, que de facto ganhou um prémio. O Festival de Circo de Monte Carlo, para além daqueles colonos que temos 9, criou um prémio especial para a carreira de um artista de circo. Felizmente, é um palhaço português. A SIC, e isto tem que ser dito muito claramente, transmitiu o festival como faz todos os anos e omitiu esse facto. Não sei porquê, até hoje, vários contactos com a direção da SIC, nenhum foi respondido. Não se sabe porquê. Mas isto é de facto o espelho de nós pensamos que há alguma animosidade contra o circo. Isto são casos gravíssimos daquilo que se tem passado. E esta associação nasce para denunciar tudo isso e não é só para denunciar, é para tentar trabalhar e arranjar soluções. Portanto, da minha parte, quero concluir. Os meus colegas, se querem falar, têm agora a palavra e obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. António Ferreira. O Sr. António Ferreira, por favor. Olha, boa tarde a todos, muito obrigada por nos receberem. Agora aqui vai falar um bocadinho emocionalmente um artista. Eu comecei na rua aos 5 anos de idade, ganhava umas moedinhas a cantar nos elétricos. Já venho de uma tradição de desporto, circo. O meu bisavô era para ser padre, fugiu, casou com uma saltimbanco.
E peço-vos muita desculpa de ter apresentado aqui os prémios, porque é uma coisa que não é visível no nosso país. Deveria de ser, porque a nós custa-nos muito estar em forma, estarmos a levantar a bandeira de um país e sermos a última coisa que se fala é num artista de circo que representei o meu país com muito orgulho. Já cheguei a estar revoltado, já cheguei a estar de noite a dizer: eu vou mandar isto fora, por isto não vale nada, pesa o que pesa em prata. Desculpem lá o emocional, porque realmente não temos oportunidade muitas vezes também de transportar o sacrifício que fazemos a fazer miles de quilómetros em estrada, estar em forma, estar capacitado de, por exemplo, eu sou um artista que faço acrobacia com comédia, não é? Foi uma coisa que comecei no 91 a fazer na Alemanha, no Circo Roncalli. O Circo Roncalli é creme de la creme no mundo inteiro dos circos, parece um museu ambulante. E esse número foi um número que foi fantástico, porque era muito comercial. Fazia-se o que faziam dois acróbatas com muita força, mas com um bocadinho de comédia, onde eu sou lisboeta, comédia vagabunda. Eu era um rapazito de rua, cantava nos elétricos e tudo aquilo deu um espírito, deu uma mensagem ao público, que tive muito sucesso no mundo. E depois, como não havia muita concorrência para esse número, fui convidado para príncipes, para reis, em privado, em Venezia. Eu podia-lhes contar aqui 1001 coisa do que é que eu já fiz. Vou só dar uma palavra do circo contemporâneo. O circo contemporâneo, toda a gente parece que estamos contra uns aos outros, não deveria ser assim. O circo, que eu saiba, desde 7 gerações que eu tenho na minha família e todo ao longo da minha carreira, o circo não somos uma raça, somos oriundos de cada cidade de onde nascemos. Só que, por exemplo, pela minha sorte ou pela minha insorte, eu já nasci em Algés, debaixo de uma bancada de circo, não é? Mas eu tive anteriores a mim, familiares que vieram, taxistas, músicos, guitarristas de fado, e depois sabe como é que é o circo? É uma doença, aquilo é um vírus. Quando a gente gosta daquilo é amar e ser amado, não é? Mas eu queria lhes contar uma pequenina história, que se eu tiver mais oportunidade de vos voltar a falar e a ver, prometo-vos que vos conto uma história cada vez que eu vier aqui. A coisa que mais me orgulheceu de fazer como artista e como português foi na Alemanha. Eu estava a trabalhar no Teatro GOP Varietés, que são 10 teatros na Alemanha, que apresentam dos espetáculos mais em voga e mais à frente que existem no mundo. E eu, quando cheguei a casa, recebi uma chamada por telefone ao diretor do teatro e disse-me assim: Tony, quanto é que queres ganhar para ir trabalhar amanhã às 2 horas da tarde a um hospital? E eu disse: mas é alguma promoção? É algum espetáculo comprado pela organização do hospital? Não, é para uma senhora que está doente. Então não falamos em cifras, não falamos em nada, diz-me a que horas é, venham buscar-me a minha mesa, levem para lá um rádio para pôr a minha música. Essa senhora que tinha-me visto a trabalhar há 3 dias antes, adorou tanto me ver trabalhar, riu tanto com aquilo que eu fazia, que pediu ao marido que antes de morrer queria voltar a ver-me trabalhar. Ok, vieram-me buscar. Quando eu cheguei ao hospital, esta senhora tinha morrido 10, 20 minutos, enquanto eu me estava a maquilhar e a vestir. Pronto, Tony, já não vais trabalhar? Não, eu vou trabalhar para a senhora. Trabalhei com o meu colega, com a minha música. Estou emocionado a dizer-vos isto porque eu chorei a trabalhar. E a mensagem que nós, os artistas de circo, somos os últimos artesãos de arte, que estamos em extinção neste país, protejam-nos, ajudem-nos, levem-nos para a frente. A nossa mensagem é bonita, é um espetáculo que não precisamos de idiomas, precisamos de talento. Não estamos contra os acróbatas de escolas de circo, do desporto, que queiram integrar. Nós somos a mensagem a todos os jovens. Eu trabalhei com muitos, da Anni Fratellini, de Milano, de Kiev, de Moscou. Trabalhei com tantos de circos. O respeito que eles têm por nós, por os velhos, porque eu tenho 60 anos e estou em ativo. Não sei o que vos hei de dizer mais. Que nos apoiem, que nos ajudem, que nos levem para a frente, porque o circo está coxo.
O circo está coxo. Precisamos de uma mensagem nova, precisamos de modernizar-nos, darmos mais qualidade aos nossos espetáculos, precisamos de apoiar os patrões, porque sem eles não temos a casinha de teatro que deixámos de trabalhar na rua para entrar numa carpa de circo, que nos dava mais resguardo, não apanhávamos sol, não apanhávamos frio e chuva. E eu ainda trabalhei com o Sr. António Calvário, ele uma vez contou isto na televisão, eu estava lá. E com o António de Matos, a chover, o chapitão rasgado e ele a cantar com guarda-chuva, no circo, eu estava lá. Muito obrigado, peço muita desculpa porque eu sou artista, eu sou muito emocional quando falo, mas com o tempo, e se eu continuar a vir aqui com o Presidente e com o meu Vice-Presidente, prometo-vos cada dia conto-vos uma história que dá para fazer um livro. Já trabalhei nos 5 continentes do mundo. Já ultrapassámos largamente o tempo, Desculpem mas lá. julgo que estávamos todos a gostar de vos ouvir, porque de facto isso são histórias de vida e são muito interessantes aqui partilhá-las connosco. E pronto, e chegamos ao fim desta nossa audiência, mas eu queria frisar a importância para todos nós da vossa presença, terem vindo aqui, nos ajudarem a pensar e nos ajudar a pensar soluções, e podem sempre contar connosco, com os grupos, cada um dos grupos parlamentares, com certeza, mas também, e neste caso é o que me compete dizer, com a Comissão de Cultura e Comunicação. Não vale a pena repetir aquilo que já todos disseram, a importância do circo para a nossa cultura, seja circo disto ou circo daquilo. De facto, é circo, exatamente, e portanto isso tem a ver com modas, mas aquilo que tem a ver com cultura, de facto, é aquilo que persiste no tempo. E isso é importante para nós, contem connosco e contem com o nosso apoio para tudo o que pudermos. Naturalmente com as restrições que todos nós sabemos que existem e com as diferentes competências. Muito obrigada e boa sorte para todos. Muito obrigada. Muito obrigado.